último problema dessa lista, 10 probleminhas, é o seguinte. Considere a dilatação linear, né, quando a gente esquenta um objeto. Aqui, na verdade, nós estamos falando de uma vareta, né? Então, estamos falando de uma dilatação linear. O dado é o seguinte, a constante de dilatação linear do alumínio, né, é o dobro do valor da constante de dilatação linear do aço, cujo valor é alfa igual a 12 vezes 10 a menos 6, né, por grau Celsius. Muito bem. Ou seja, alfa do alumínio é 24 vezes 10 a menos 6. Esse é o dado, por grau Celsius. Poderia ser por grau Kelvin, né? Porque, em se tratando de diferenças de temperatura, eu posso lidar com alfa tanto em Celsius quanto em grau Kelvin. Para a mesma variação de temperatura, como se pode relacionar o aumento de comprimento de uma vareta feita de aço ou feita de alumínio? Em cada caso, de quanto se deve elevar a temperatura para aumentar o tamanho de uma vareta por um fator 10 a menos 3? Um crescimento diminuto, né? De 1/1000 do tamanho, é isso. Né? Poderia ser também 1/100º do tamanho. Veja, quero lembrar, né, esta expressão aqui, né, de quanto aumenta, né, uma vareta, Ora, vamos lá. ΔL é igual ao comprimento inicial vezes a constante de dilatação linear vezes ΔT. ΔT é a variação de temperatura. Como eu disse antes, a variação de temperatura em graus Kelvin e a variação de temperatura em graus Celsius vai dar sempre o mesmo valor. Portanto, no caso do aço, né, ΔL do aço é igual a L0, o tamanho inicial da vareta, vezes alfa, a constante de dilatação linear do aço, é isso que temos aqui, vezes ΔT. Para o alumínio, vale a mesma coisa. L0, vamos considerar as duas varetas do mesmo tamanho, né? L0 é o mesmo, vezes alfa, né, do alumínio, vezes ΔT. Portanto, ΔL, quando eu considerar o alumínio e quando eu considerar o aço, ΔL sobre ΔL do aço, ΔL do alumínio dividido por ΔL do aço, é igual à relação entre as constantes de dilatação linear. Ou seja, alfa do alumínio dividido por alfa do aço é igual a 2. Porque isso faz parte do enunciado. Portanto, veja, o alumínio, né, ele acaba se dilatando de tal forma que essa dilatação é 2 vezes maior do que a dilatação do aço. Claro que aqui estivemos considerando sempre as varetas iguais, do mesmo comprimento. Na segunda parte, se pergunta, né, de quanto se deve elevar a temperatura para aumentar o tamanho de uma vareta por um fator 10 a menos 3, para que ela seja maior, né, de tal forma que o tamanho tenha aumentado por um fator 1/1000, aumentou, portanto, 1/1000 do tamanho. É claro que poderíamos colocar aqui 1/100, mas aqui a conta é... Ou seja, ΔL do aço, eu quero me perguntar, né, se quando ΔL do aço é igual a 10 a menos 3 de L vezes L0. E agora, colocando lá aqueles dados todos, né, que nós já temos, eu tenho 10 a menos 3 de L0 igual a L0 vezes alfa do aço vezes ΔT. E aí é só substituir lá, né? Eu insiro aqui o alfa, L0
eu não quero saber, porque aqui estou falando da fração, né, do comprimento inicial, né? Então eu cancelo. Portanto, ΔT é igual a 10 a menos 3, aqui está, portanto, né, no caso do aço, ΔT do aço é igual a 10 a menos 3 vezes dividido por alfa do aço. É isto. É isto. E agora é questão de fazer conta. 10 a menos 3 dividido por 12 vezes 10 a menos 4, 1000 dividido por 12, aproximadamente 80 graus Kelvin, que seria exigido, né? Quer dizer, essa diferença de temperatura, 80 graus Kelvin, é igual a diferença de temperatura em Celsius também, 80 graus Celsius, né? Muito bem. E no caso do alumínio é a mesma coisa, né? E você, na verdade, vai precisar de aumentar a temperatura de apenas 40 graus Kelvin, né? Porque, basicamente, esse mesmo número que você tem aqui dividido por 2, já que o constante de dilatação linear, né, de um é o dobro da constante do outro.